Vamos falar agora com o Delton de Carvalho. Ele é pós-doutor em Direito Ambiental e Direito dos Desastres pela Universidade da Califórnia, professor de Direito Ambiental na Unicinos, no Vale ali dos Sinos, que a gente está falando do Rio Grande do Sul, uma das áreas super afetadas. Doutor Delton, obrigada por conversar com a gente, boa noite. Quando a gente olha essas previsões, a gente já está olhando uma tragédia que a gente jamais imaginou que fosse acontecer no Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente vê mais de 10 dias depois, quando era para estar falando sobre limpeza, recomeço, a gente ainda está assustado, ainda está alagado, e a gente ainda tem previsão de que alague ainda mais, que os níveis subam ainda mais. Teria como ter prevenido tudo isso? Tem como prevenir e essa ser a primeira e última tragédia nesse sentido no Rio Grande do Sul, doutor? Boa noite, Paula. Boa noite a todos os espectadores da Band News. É uma satisfação estar aqui. Essa é uma pergunta poderosa, Paula, porque, na verdade, a legislação já detém instrumentos para prevenir. Nós temos, inegavelmente, eventos extremos, mas esses eventos vinham sendo alertados ao longo das últimas décadas. Nós não sabemos se eles ocorrem na data X, na data Y, nós só sabemos que eles irão ganhar em intensidade e frequência. Cada vez mais, desafortunadamente, em virtude das mudanças climáticas, o padrão é um novo padrão climático. E nós temos uma legislação, e nós temos sim, isso eu posso garantir, se tivéssemos cumprido com a legislação, se tivéssemos cumprido com um sistema que já existe de proteção e defesa civil no Brasil, eu não tenho a mínima dúvida que nós teríamos, no mínimo, mitigado em grande medida esses desastres. A que legislação eu me refiro? Eu me refiro à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem um sistema que prevê um cadastro nacional de municípios críticos, municípios afetados por desastres, e esse cadastro foi regulamentado apenas e tão somente 10 anos depois da promulgação da legislação. E nesse cadastro, eu fiz uma pesquisa com o meu grupo de pesquisa no ano passado, e ele denotou, nossa pesquisa, que apenas 40 municípios do Brasil inteiro, dos 5.500 municípios que existem no Brasil, apenas 40 municípios estão no cadastro. A partir daí, o que importa o cadastro? Que os municípios cadastrados devem ter mapas de risco. E tendo mapeamento de risco, esse mapeamento deve ser levado com as respectivas restrições de ocupação das áreas para o plano diretor, e aí sim a plenitude do sistema, onde o município e o Estado podem controlar, sobretudo o município, fiscalizar a ocupação dessas áreas, impedir a ocupação dessas áreas. Então, cabe à União apoiar, cabe aos Estados confeccionar os seus respectivos mapas de risco do Estado inteiro. Eu venho chamando de zoneamentos climatológicos, zoneamentos de riscos climatológicos, e os municípios em nível local também mapearem essas áreas de risco. Isso tudo atrelado a planos de contingência. Porém, vamos aos números. São números estarrecedores. 90% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados. Apenas 13% dos municípios gaúchos têm algum mapa de risco. Não há nenhuma estatística, nenhum número, nenhuma previsibilidade se esses mapas de riscos foram parar nos planos diretores, gerando restrições de ocupação, e se há plano de contingência. O que nós vemos na legislação brasileira é essa disfuncionalidade, e por isso as consequências são tão severas. Lembrando que desastres são sempre ocasionados por uma equação, que é risco, no nosso caso, o risco climático, chuvas extremas
no caso desse grande desastre, mas vulnerabilidades. Vulnerabilidade significa desigualdade, significa vulnerabilidade estrutural, ou seja, as estruturas como diques, muros, infraestrutura em geral, sem a devida manutenção, sem o devido plano de contingência para escoar a população, sem os alertas sonoros ante o risco do desastre. Então, eu não tenho a mínima dúvida em dizer que nós precisamos levar muito a sério o que a legislação hoje indica, o que a ciência vem nos indicando, para que nós sejamos uma sociedade mais resiliente, porque não fomos felizes em antecipar, cumprindo a legislação, atentando para a ciência, não fomos felizes em prevenir e mitigar os desastres. A resposta emergencial também precisa ser coordenada com planos pensados antecipadamente. Esses planos podem ser municipais, esses planos podem ser por tribunais, podem ser e devem ser estaduais também. Então veja que isso tudo deve ter uma coerência e uma funcionalidade para que eu reduza as vulnerabilidades e gerencie riscos ao longo desse ciclo dos desastres. O que é o ciclo dos desastres? Num primeiro momento, antes dele, prevenção, mitigação, um preparo por meio de planos e capacitação. A população que mora no entorno de muros de contenção, sistemas de contenção, diques, essa população necessariamente tem que estar avisada, preparada, treinada, capacitada. Os mapas de riscos devem indicar ao poder público municipal qual a forma de ocupar o solo, onde não se deve ocupar, onde se deve ocupar de uma forma cuidadosa, com construções mais sólidas, mais seguras. E esse plano necessariamente precisa ir parar no plano diretor dos municípios, o que não vem ocorrendo de forma generalizada no Brasil. Não é apenas no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro. A partir daí... Até mais cedo você falou dos DICs e tal, com a prefeita de Novo Hamburgo, que tem a grande preocupação dela com 12 mil moradores só de Novo Hamburgo. A gente lembra que esse DIC pega também moradores de São Leopoldo, coladinho ali, com o DIC, que foi completamente afetado por conta das chuvas. E aí ela até chegou a dizer assim, olha, eu precisaria de pelo menos 3 mil residências temporárias para que essas pessoas não voltassem para suas casas nessas áreas de risco por conta das modificações do DIC, que são alarmantes, inclusive a situação ali do DIC é alarmante, com especialistas já falando no momento. Agora, eu também queria saber com você que, assim, a prevenção, ela falhou completa, como você está mostrando, ela falha no Brasil inteiro, mesmo havendo uma legislação. Então, está faltando e temos que cobrar, temos que pressionar, temos que fazer o nosso papel. Mas agora, nesse momento, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, pessoas de Mussum, segunda vez atingidas por uma tragédia em que 6 meses, pessoas que moram em áreas perto do Guaíba, pessoas que moram em áreas tão afetadas e perto, né, de lagos e de rios no Rio Grande do Sul. Como garantir que essas pessoas possam voltar para casa? Elas podem voltar para casa? Ou tem algumas cidades que... Lajeado, a gente teve também muita destruição, Eldorado do Sul, que talvez nem comportem mais moradias ou comércio? A pergunta é muito pertinente. Eu acho que esse é um debate que o Rio Grande do Sul vai ter que ter. Como bem mencionado, Paulo, ano passado nós tivemos um outro desastre climático catastrófico no Vale do Taquari. E agora nós estamos tendo no mesmo local um desastre, só que agora de outra proporção, que se alongou por outras regiões, como eu disse antes, atingindo 90% do estado. Eu entendo e tenho falado isso em diversos locais, que nós temos que pensar, após tudo isso, agora o momento é de socorro às vítimas, restabelecimento dos serviços emergenciais e públicos, solidariedade e cuidado com as vítimas.
No entanto, essa tensão toda, ela não dura. A história dos desastres mostra isso. Nós precisamos de políticas públicas e nós precisamos de análises técnicas, dar voz aos cientistas de médio e longo prazo. Eu tenho falado, portanto, e usado uma referência que é a entre parênteses, construção do estado do Rio Grande do Sul. Nós precisaremos reconstruir ele de forma mais resiliente aos riscos climáticos. E isso é um debate duríssimo, mas me parece que sim. Algumas regiões não poderão voltar a ser ocupadas. Eu não estou me adiantando e dizendo quais serão essas regiões, porque eu entendo que depende de um estudo consistente. E leva tempo esse tipo de estudo, mas eu entendo que reconstruir o Estado precisa ser rápido, as pessoas precisam dos seus empregos, precisam do seu trabalho. No entanto, nós não podemos entrar num ciclo destrutivo e vicioso de ficar reconstruindo estruturas que nós saibamos que elas estão condenadas a um próximo desastre e colocando a vida das pessoas nessa posição. O direito, as regras mais básicas do direito constitucionais, dignidade da pessoa humana, direito à moradia digna, direito à vida. Portanto, é impensável que eu reflita e que eu possa defender a ideia de que haja uma reconstrução em áreas que eu tenha noção de que serão afetadas novamente. A não ser que, por obras da engenharia chamadas, a outra forma de prevenção é medidas estruturais, diques, muros. Tem se falado muito sobre o sistema japonês, o sistema holandês, o sistema chinês. A engenharia vai ter um papel muito importante nesse processo, eu não tenho a mínima dúvida. Determinadas áreas precisam voltar a ser ocupadas, mas eu terei que ter toda uma estrutura de engenharia que garanta, obviamente, segurança para essa população. E outras áreas, talvez se decida por não reconstruí-las no mesmo local e aí deslocar essas populações para lugares mais seguros. Por exemplo, a Holanda optou por realocar a população. O Japão, com uma área muito menor, decidiu por criar infraestrutura. Lembrando, essa infraestrutura nunca é 100% segura e depende do mapeamento de risco, eu repito, e dos planos de contingência e monitoramento, alarmes. A gente está, inclusive, com o Luciano Resmini, ele está numa região ribeirinha, com muita água por lá subindo, ele está em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, chovendo de novo por aí, né, Luciano? Conta pra gente como é que tá a situação por aí, já que a gente está de novo com todo o estado em alerta. Boa noite. Boa noite. Pois é, a gente está acompanhando toda essa situação aqui do Rio Uruguai, que tende a voltar a subir, por mais que ele tenha parado agora nos 12 metros, aliás, nos 10 metros e 98. Agora há pouco a Defesa Civil fazia uma ronda por aqui para ver toda a situação. São vários bairros aqui da região ribeirinha, do bairro do Passo, que engloba vários bairros, atingidas. Nós temos 671 pessoas fora de casa e diversas outras em situação de alerta. É óbvio que há aquela expectativa que o rio continue baixando, por isso até alguns empresários já estão retornando, dando uma limpada aí nos seus bares, restaurantes, mesmo que com aquele alerta que a Defesa Civil pediu para que as pessoas ainda não voltem, porque não se sabe exatamente se vai baixar ou se não vai. São dezenas de residências ainda tapadas pela água, então é uma situação bastante difícil. E a gente, mais uma vez, aproveita a grande audiência da Band News para pedir para as pessoas não retornarem, porque ainda não é seguro. Quando for seguro, a Defesa Civil, obviamente, vai informar a população. É isso aí, Luciano. Obrigada. E vou aproveitar que eu continuo aqui com Delton de Carvalho, pós-doutor em Direito Ambiental e Direito dos Desastres, professor também, né, de Direito Ambiental. Vou perguntar para você, Delton, qual que é o risco? A gente está falando, agora o Luciano falou da região de São Borja, a gente mostrou aqui prefeitos, governador do estado, dizendo não voltem para suas casas que foram afetadas, não voltem para suas casas, as mesmas áreas afetadas devem ser afetadas de novo nas próximas horas. O que você pode dizer para aumentar
esse alerta das autoridades como estudioso do assunto. A gente entende, eu respeito, eu não julgo ninguém que queira voltar. Está tendo saque, está tendo roubo, é a história da pessoa que está lá dentro, não julgo de forma nenhuma. Mas o nosso papel é alertar que isso é um risco grave para a saúde, para a vida dessas pessoas. Então, aproveito e peço para você também reforçar esse alerta na sua especialidade aí ambiental para essas pessoas agora. Obrigado, Paulo. Tu me permite dizer para essas pessoas, para a população que já vem perdendo absolutamente tudo, ou quase tudo, que a vida é o mais importante. Do ponto de vista de bens materiais, é um prejuízo terrível, uma tristeza terrível, obviamente, mas isso se reconstrói. As pessoas agora, nesse momento, devem primar pela vida. E isso nos remete ao terremoto de Lisboa, que eu sempre narro, e aqui é um bom espaço, com toda a audiência da Band News. Em 1755, Paulo, houve um grande terremoto de Lisboa. E Voltaire defendeu que aquele era, na verdade, um fenômeno que tinha sido ocasionado pela grandiosidade da natureza e seu poder. E Rousseau escreveu a Carta da Providência dizendo que não foi, e me remete a isso que tu me pergunta, que não foi a natureza que fez as pessoas voltarem para o local, buscar os seus bens. Por quê? Porque lá no terremoto de Lisboa, o terremoto foi seguido de um tsunami e depois de um incêndio generalizado em Lisboa em 1755. E muitas pessoas foram atingidas por esses efeitos secundários. Então, o momento é de aguardar, o momento é de sair, se ainda não saiu dessas áreas de risco, ouvir as autoridades, ouvir a ciência e se resguardar, protegendo a vida humana, que é o bem sagrado para o direito constitucional, para o direito ambiental e para o próprio direito dos desastres. Então, essas áreas que estão colocadas como áreas de risco e todos esses alertas devem ser compreendidos pela população como uma orientação absoluta de antecipação e cuidado para evitar mais perdas, mais prejuízo. Bom, muito obrigada, viu? E fica aí o alerta para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Boa noite para você, até mais. Uma boa noite.